Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. A partir de agora você acompanha as principais notícias dessa segunda-feira. Começo falando, claro, sobre Brasileirão, que começou com tudo nesse final de semana. No sábado, Fortaleza perdeu em casa por 2-0 para o Atlético Paranaense. O Inter visitou o Coritiba e venceu por 1-0. Já o Sport venceu na Ilha do Retiro o Ceará por 3-2. Na estreia de Domenech Torrent no comando do Flamengo, o rubro-negro foi derrotado por 1-0 para o Galo Mineiro. E o Atlético de Jorge Sampaoli saiu do Maracanã com 3 pontos. Santos e Bragantino ficaram no 1-1 na Vila Belmiro e o Grêmio venceu na Arena o Fluminense pelo placar de 1-0. Lembrando que Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense haviam sido adiados por questões de calendário. E um problema aconteceu ontem na partida entre Goiás e São Paulo. 9 jogadores do time goiano testaram positivo para o coronavírus horas antes do início do jogo. E a partida teve que ser adiada por conta da situação. O jogo entre Goiás e São Paulo ontem, que aconteceria no estádio da Serrinha pela primeira rodada do Brasileirão, foi adiado pela CBF e vai ter que ser realizado em outra data. Horas antes da partida, o Goiás entrou com um pedido na entidade no STJD para que a partida fosse postergada depois que 10 jogadores, 8 titulares, testaram positivo para a Covid-19. A contraprova, realizada por outro laboratório, também ontem, confirmou 9 casos, como eu falei agora há pouco. O time do São Paulo chegou a entrar em campo, porém foi informado pela equipe de arbitragem que não haveria partida. Os novos jogadores convocados às pressas pelo Goiás não passaram pelos testes de Covid-19. Após a confirmação do adiamento, o São Paulo se posicionou favorável à decisão, mas pediu maior profissionalismo de outras instituições no combate à Covid-19. De fato, isso não pode acontecer, né? Não teria como entrar em campo porque o Goiás tinha um desfalque seríssimo de 9 jogadores, sendo 8 titulares, isso depois da contraprova, mas também não tem como colocar o time adversário em campo e só aí ele ser avisado que não vai ter partida. O São Paulo cobrou então maior profissionalismo por parte da CBF, que demorou demais a se posicionar sobre um adiamento ou não da partida. O protocolo que vai ter que ser revisto para que isso não volte a acontecer. Falando de Jorge Sampaoli, o técnico exaltou ter conseguido a segunda vitória pessoal seguida sobre o Flamengo. O argentino, que havia vencido com o Santos na última rodada do Brasileirão do ano passado, voltou a bater o campeão nacional, agora com o Atlético Mineiro por 1-0 no Maracanã. Mais do que isso, citou que já armou o time justamente para encontrar lacunas no sistema de jogo do adversário e poder atuar de igual para igual contra uma equipe que era considerada a favorita. Sampaoli disse que não será essa partida que irá modificar os rumos e os objetivos da equipe. Ele ainda disse que o Galo poderia ter saído com um placar mais confortável se tivesse mais calma dentro de campo. Jorge Sampaoli exaltando então a vitória do Atlético Mineiro para cima do Flamengo. A lei do ex atuou mais uma vez, dessa vez na Arena do Grêmio. Com gol de Diego Souza, o Grêmio venceu o Fluminense pelo placar de 1-0. O jogo foi bem disputado desde o início, com as duas equipes buscando o gol. O gol da vitória saiu no final do primeiro tempo, com o Diego Souza, após boa jogada com Alisson e Isaac. Na segunda etapa, o tricolor carioca voltou mais agressivo e chegou a levar muito perigo no início, mas Vanderlei fez uma boa partida. O Grêmio adiantou a marcação e conseguiu conter a tentativa de pressão do tricolor carioca. PP teve boa atuação e chegou perto de marcar em mais de uma oportunidade, terminando assim então o duelo de tricolores na Arena do Grêmio. Vamos falar sobre UEFA Champions League? As partidas de quartas de final estão definidas e já acontecem nessa semana. Na quarta-feira a bola vai rolar no Estádio da Luz para Atalanta e Paris Saint-Germain. RB Leipzig e Atlético de Madrid jogam na quinta, também às 16 horas. Mesmo horário na sexta-feira para Barcelona e Bayern de Munique, também no Estádio da Luz. E no sábado, o estádio José Alvalade volta a receber uma partida, dessa vez entre Manchester City e Olympique Lyonnais, o Lyon. Lembrando que essa fase final, chamada de Super Champions League, acontece toda ela em Portugal. Daí nesse final de semana então, Juventus, Real Madrid, Napoli e Chelsea foram os eliminados da Liga dos Campeões da Europa. Olha aí, eu me despeço hoje falando sobre Fórmula 1. Com estratégia e pilotagem perfeitas, Max Verstappen venceu ontem o GP dos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone, na Inglaterra.
O holandês da RBR foi o único dos ponteiros a largar com pneus duros. Acompanhou Valtteri Bottas e Lewis Hamilton nas primeiras voltas, assumiu a liderança com as paradas dos pilotos da Mercedes e, depois da primeira troca, recuperou logo a ponta com os pneus médios. Depois, Max liderou a prova até a bandeirada, mas ainda teve de trabalhar bastante. Agora, na classificação do campeonato, Hamilton segue na liderança com 107 pontos, 30 a mais do que o novo vice-líder Verstappen. Bottas caiu para a terceira colocação na tabela, com 73 pontos, enquanto Charles Leclerc, com o quarto lugar desse domingo, ocupa a mesma posição no Mundial, com 45 pontos. Aí então, nesse final de semana, no GP dos 70 anos da Fórmula 1, Verstappen brilhou e impôs a primeira derrota à Mercedes nessa temporada. A gente se encontra amanhã, terça-feira, com muito mais por aqui. Lembrando que no meio de semana tem mais Campeonato Brasileiro. A gente fala também sobre o UEFA Champions League. Os outros esportes também, claro, não poderiam ficar de fora, não é isso? Aos poucos, a gente vai retomando aí a rotina nesse novo normal. Ainda, claro, com muita cautela, porque isso é importantíssimo. A gente se encontra amanhã com muito mais aqui no Papo de Esporte. Um forte abraço e até lá! Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.